sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 32. Glória a Deus. Aleluias. Livro de Gênesis, no capítulo 32. Versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Glória a Deus. Feche seus olhos. Aleluias. E nessa noite o nosso clamor seja pedido ao Senhor que possamos contemplar a face dele, que possamos adorar ao Senhor, que possamos sentir a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Abre o seu coração neste momento, deixe que o louvor venha fluir, que seja um louvor verdadeiro, que o nosso louvor chegue agora até o trono do Senhor. Feche seus olhos, abre os seus lábios, agradeça ao Senhor por você estar aqui nessa noite. Agradeça a Ele por mais uma vez a oportunidade que Ele nos concedeu de poder essa noite renovar a nossa aliança com Ele através da ceia. Que não venhamos perder a oportunidade de sentir a presença de Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus. Obrigada, Jesus, porque nós já podemos sentir a tua presença aqui neste lugar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos guardou, nos protegeu e nos deu a graça de estar aqui essa noite, te louvando e te adorando. Obrigada, Senhor, por cada livramento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre está ao nosso lado. Obrigada, ó Deus, pela tua fidelidade, pelo teu amor pelas nossas vidas, pela tua misericórdia. Pai, como forma de gratidão, queremos te louvar, queremos te adorar, queremos abrir o nosso coração e render graças a ti. Receba, Senhor, a nossa adoração. Que não seja apenas mais uma noite, mais um culto, mas seja, Deus, um culto de louvor, de adoração, e que possamos contemplar a tua face. Senhor, fala conosco, nos aviva, Senhor, nos renova, nos restaura essa noite, ó Pai. Essa é a nossa oração, ó Deus. Nós cremos em ti, ó Pai. Aleluias. Santo tu és, Senhor. Aleluias. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não
desejo do Senhor nos tocar nessa noite. Amém. Glória a Deus. Cumprimente o irmão que está ao seu lado. Aleluia. Diga a ele boa noite, paz. Aleluias. Vem com Josué. Vamos declarar, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Jericó, 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 Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, e o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Então vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Aleluia! Deus maravilhoso, Senhor. Então vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Suba os montes devagar, e o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Aleluias. Glória a Deus. Há um rio de Deus neste lugar. Amém. Esse rio transforma vidas. Esse rio nos restaura. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Há um rio cujas águas são limpas, há um rio cujas fontes não cessam, há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio que nasceu de sua glória, há um rio que morreu numa cruz.
meu coração. Me limpa, me sara, me cura, restaura, transforma. Meu coração. Me limpa, me sara, me cura, restaura, transforma. Meu coração. Eu vou mergulhar nos seus rios. Eu vou mergulhar nas suas fontes. Eu vou mergulhar nos seus rios. Eu vou mergulhar nas suas fontes. Eu vou mergulhar nos seus rios. Eu vou mergulhar nas suas fontes. Aleluia! Nos seus rios. Eu vou mergulhar nas suas fontes. Aleluia! Obrigado, Senhor. Aleluia! Feche os seus olhos. Mergulhe nesse rio do Senhor. Amém. Sinta o Senhor te transformar, te limpar, sarar todas as feridas. Aleluia. O Senhor quer falar aos nossos corações. O Senhor quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Nos aproximemos do Senhor. Fala aos nossos corações, Jesus. Faça essa oração a Ele. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Fala pro Senhor. Abre o seu coração e diz isso pra Ele. Santo tu és, Jesus. Como Senhor, tu és incomparável. Tu és incomparável, Senhor. Vem neste lugar, ó Deus. E se eu passar pelo
E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, louva Ele com suas palmas. Ele é digno de ser adorado. Aleluia, glória a Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor mais forte, vamos. Glória a Deus. Amém, amém. Quero convidar as crianças a vir aqui à frente, nós vamos orar. Hoje não, elas vão continuar aqui conosco hoje. Amém. Muito bem, damos boas-vindas aos nossos visitantes, que o Senhor abençoe rica e poderosamente. Todos os nossos visitantes, sinta vontade. Hoje é uma noite de ceia e eu tenho certeza que Deus ele vai continuar falando aos nossos corações. Gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, do capítulo 17. Gênesis, do capítulo 17, do versículo 21. Nós queremos passar para todos o que Deus tem falado nos nossos corações. Gênesis, capítulo 17, versículo 21. Se porventura tem algum irmão próximo de você, nós vamos ler o versículo 20 e o 21. Você faz o seguinte, compartilha com o irmão, aproxime para que ele possa ler a Bíblia junto com você. Por favor, faça isso. Obrigado. Amém. O versículo 20, todos encontraram? 17, versículo 20, está assim. Entretanto, também compreendi o teu pedido a respeito de Ismael, o 20. E eu o abençoarei, lhe darei muitos filhos, e uma multidão de descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei os descendentes deles sejam uma grande nação. Todavia, minha aliança eu manterei com Isaque, teu filho, que Sara dará luz nesta mesma época, no ano que vem. Amém. Poder sentar, queridos. Poder sentar. Muito bem, eu gostaria que você, como sempre, olhasse aqui para frente. Quando nós terminamos a leitura, as pessoas geralmente ficam se organizando nos bancos, mas olha aqui para frente. Eu tenho certeza que Deus ele vai nos abençoar mais uma vez nessa noite. Você crê nisso? Diga graças a Deus. Foi um amém meio devagar, diga graças a Deus. Então aplauda o Senhor Jesus Cristo mais forte. Faz isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Então olha aqui para frente. Interessante, Bispo Emílio, que nós iniciamos 2020. Com mais um confronto entre palestinos e judeus. Vamos colocar assim. Fala, não, apóstolo, americanos. Mas realmente o alvo eram os judeus. Então, por isso que eu digo mais um conflito entre palestinos e judeus. E você está perguntando assim, apóstolo, mas eu gostaria de saber o porquê desta guerra sem fim. Quando ela começou? E eu gostaria de saber quando ela vai acabar. Ora, a Bíblia Sagrada, ela trata diretamente com respeito a este assunto. E nós lemos aqui com respeito a 2 filhos de Abraão. Um chamado Ismael e outro Isaque. Isaque, irmã, o filho da promessa. Ismael, meu jovem, foi um caso da seguinte forma. Quando Sara, ela percebeu
que já havia passado muitos anos que Deus havia prometido o filho a Abraão, e esta promessa não havia se cumprido. Então, de repente, Sara, ela apanha uma de suas servas e diz para Abraão assim: toma ela como mulher e ela vai lhe dar um filho. E o que fez Abraão? Apanhou aquela serva e ela deu à luz a um filho chamado Ismael. E este Ismael, ele foi crescendo, começou um conflito. Uma certa vez, Deus chama então Abraão. E Abraão então recebe uma voz de Deus antes do nascimento de Isaac, diz assim: Deus diz para ele: olha, eu vou abençoar a Ismael, que é teu filho, vou fazer dele uma grande nação, que são os palestinos hoje. Quando você ouvir falar, Beth, sobre os palestinos, é exatamente estes filhos de Ismael. Deus disse: olha, eu vou abençoá-los. Eu vou dar a Ismael uma grande nação, um grande povo sairá de Ismael. Ele será abençoado. Mas Deus agora olha e fala assim: mas, Abraão, mas a minha aliança será com Isaac. A minha aliança será com o seu filho Isaac, que Sara vai dar à luz. De Isaac nasceu os judeus que nós temos aí hoje. Nasceu o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Isaac, o filho da promessa. Muito bem, mas eu quero falar com você dentro deste assunto. Pastor Marcos, eu encontro aqui duas pessoas abençoadas. Dois povos abençoados. Mas interessante que só a bênção, ela não resolve. Deus olha e diz assim: olha, eu abençoarei Ismael, mas a minha aliança eu vou ter com Isaac. Olhe para mim. Eu quero que você responda uma pergunta para você mesmo agora. Você é uma pessoa abençoada por Deus? Eu creio que é. Você é uma pessoa que tem bens? Lógico que é. Você tem saúde? Sim, você está aqui. Você não está dentro de um CTI, você não está dentro do hospital, você está aqui. Então você é uma pessoa abençoada por Deus. Nós somos abençoados por Deus. Mas interessante, pastor Cláudio, que existe aquelas pessoas que, além de abençoadas, Deus tem uma aliança com elas. Olha, eu acho que você parou para pensar um pouco. Eu creio que você parou para analisar, e eu quero te fazer essa pergunta, e você vai responder para você mesmo. Porventura, Deus tem uma aliança com você? Responde para você mesmo. Porventura, você tem uma aliança com Deus? Porque se você olhar neste momento, você vai encontrar, irmã Maria Madeira, você vai encontrar uma série de pessoas que são abençoadas, mas não têm uma aliança com Deus. E talvez você me pergunte assim: apóstolo Josué, o que significa ter uma aliança com Deus? O que significa Deus ter uma aliança conosco? É muito fácil de explicar. Você quer ver? Eu gosto de todos vocês, mas eu tenho uma aliança com a pastora Aurora. Nós temos uma aliança. Um dia nós dois paramos e fizemos uma aliança. Bispo J. Reis, esta aliança, ela faz com que tudo que é meu passa a ser da pastora Aurora. Tudo que é da pastora Aurora passa a me pertencer, Bispo Luigi, porque eu tenho uma aliança com a pastora Aurora. E, consequentemente, os meus filhos, os meus netos, as minhas noras, os meus genros, eles são participantes desta aliança que nós temos um com o outro. Eles são participantes. Eu quero te convidar a você entender o que eu estou te falando e buscar de Deus o que o Senhor tem para você nessa noite. Não basta você ser abençoado.
Nós temos muitas pessoas abençoadas. Apóstolo, eu sou abençoado, eu tenho um emprego. Eu sou abençoado, eu tenho saúde. Eu sou abençoado, eu frequento um local. Mas porventura você fez uma aliança com Deus. Deus tem uma aliança com você. Preste atenção. Eu falei sobre o casamento. Eu falei que quando duas pessoas elas têm uma aliança, tudo que pertence, todos os bens daquela pessoa pertence a outra, que está aliançado, passa a pertencer a outra pessoa. Você já parou para pensar numa coisa séria nisso aí? Quando Deus ele faz uma aliança com alguém, tudo que é de Deus passa a pertencer àquela pessoa. Eu vou falar novamente. Aquela pessoa que tem uma aliança com Deus, tudo que é de Deus passa a pertencer a ela. Tudo que Deus tem passa a pertencer àquele filho com quem ele tem aliança. E nesta noite, talvez você esteja perguntando assim, Jerry, apóstolo, como que eu faço uma aliança com Deus e como ter certeza que Deus tem essa aliança comigo? Interessante é que quando você tem uma aliança com o Senhor, isto aí é confirmado no seu coração. Você sabe a quem você pertence. Sabe aquelas pessoas, Bispo Edson, que elas ficam assim, eu vou em qualquer lugar, todo lugar que fala de Deus comigo, tá bom demais. Falou de Deus, eu estou ali. Pode ser no meio católico, no meio budista, falou de Deus, eu estou ali. Meu amigo, você ainda não tem certeza da aliança que você tem, ou se você tem com o Deus de Abraão. Aquele Deus que olhou para Abraão e falou assim, a minha aliança é com Isaac. Interessante, missionária, que Isaac tipifica Jesus. Isaac tipifica o Senhor Jesus. E quando nós abrimos a Bíblia, você pode deixá-la fechada neste momento, em 1 Coríntios, do capítulo 11, do versículo 23, nós encontramos algo muito interessante. Nós encontramos quando o Senhor, ele fala assim, quer ver o Senhor? Paulo dizendo, pois eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, diga graças a Deus, e logo após haver dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Vou parar aqui. Bispo Luiz, o primeiro passo que nós damos em ter aliança com Deus é aceitar Jesus. Como assim aceitar Jesus? Porque a aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó, ela está em Jesus. Então, à medida que eu aceito Jesus como meu Salvador, eu estou entrando nesta aliança. Opa, apóstolo, eu pensei que era apenas crer em Deus. Você está enganado. A aliança de Deus está no 1 Salmo, capítulo 2. Está assim, Deus dizendo, e isto está para o Senhor Jesus. Pede-me, e eu darei a você as nações como herança. Falando sobre bênçãos, prosperidades, aliança de Deus através de Abraão, Isaque e Jacó. Preste atenção. Quando você aceita o Filho Jesus como seu Salvador, você está aliançado com Deus. Jesus ele diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ele mostrou para ele mesmo, se não vir a mim. É impossível, jovem, é impossível, senhora, é impossível, senhores, alguém chegar a Deus se não for através de Jesus. Paulino, pode ser que alguém diga, não, mas eu sirvo a Deus, mas eu passo por Ismael, eu passo por Maomé,
porque Deus disse que estaria abençoando essa nação. Sim, Ele falou que estaria abençoando. Então eu passo por aí, eu vou arriscar agora com a TV ligada, e eu não importo com isso, falar a verdade. Você talvez acredite chegar em Deus, a Deus por ser um muçulmano. Você quer passar por Ismael, você quer chegar a Deus através de aquele que representa vocês, Maomé. Mas eu quero dizer algo para você. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diga graças a Deus. Você pergunta: é por isso que nós somos cristãos? Sim, é por isso que somos cristãos. É por isso, missionária Jane, que um dia eu cheguei e disse: eu quero o batismo. Alguém diz: mas o batismo, apóstolo? Sim, eu quero confessar publicamente que eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu quero uma aliança com este Deus. E eu desci as águas do batismo. Alguém me mergulhou nas águas e disse: você aceita estar em Cristo? E eu disse: sim. Ou você acha que o batismo é apenas um ritual? Ou você acha que o batismo, ele é apenas para dizer que você entrou para a igreja, para a missão evangélica Betel? Você estava enganado. Quando você publicamente chega à beira da água, homem de Deus, uma mulher de Deus vai te descer as águas. Você confessa publicamente, você diz: eu creio em Jesus Cristo e eu quero passar pelas águas do batismo. Deixa eu te falar, o inferno se levanta para te ouvir. Os demônios se levantam para te ouvir. O diabo se levanta para te ouvir. As pessoas estão ali para te ouvir. E agora é assinado ali uma aliança, você fazendo com o Deus de Abraão. Você dizendo: Deus, em Jesus eu tenho uma aliança com o Senhor. Interessante, queridos, que no versículo 25 fala assim: olha, do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Jesus, este é o cálice da nova aliança. Nova aliança. Daqui a pouquinho você vai ver o cálice e o pão, eles vão ser trazidos a este lugar. Você pergunta assim: apóstolo, o que tipifica aquele cálice? Ele mostra a aliança, Gilmar, que foi feito entre você e Deus através de Jesus Cristo. Aliança feita com Deus. A pessoa pode até dizer: apóstolo, mas eu amo a Deus. Sim, está muito bem. Apóstolo, eu sirvo a Deus. Amém. O único caminho para chegar a Deus é Jesus Cristo. É Ele. Único. Você pergunta por quê? Não houve muitos homens e mulheres que serviram a Deus? Lógico. Apóstolo, não teve profetas maravilhosos que serviram a Deus? Sim. Não houve pessoas, e eu poderia relacionar aqui um número grande de homens, que serviram a Deus, morreram servindo a Deus. E de vez em quando nós deparamos com alguém que é canonizado, e de repente ele se torna um santo dentro da igreja católica. Você fala: foi alguém que serviu a Deus. Eu quero te mostrar algo. Interessante, queridos, que Deus, ele deixa a sua glória, e ele desce aqui. Ele desce aqui em forma de homem. Ele desce aqui assim, um pouco parecido com esse Josué, com você, com os bispos. Dentro de um corpo de carne, ele se manifesta como homem e vem aqui a essa terra. E ele faz algo que nenhum outro conseguiu fazer. Ele faz algo que ninguém conseguiria fazer. Ninguém. Havia uma condenação sobre você, sobre mim,
E essa condenação nós tínhamos que pagar. Essa condenação era o afastamento de Deus e descer e habitar eternamente no inferno. Ei, eu quero chamar a sua atenção para te mostrar sobre isso. Tudo começa depois da morte. Tudo depois da morte. Hoje era aproximadamente 9h15, meu telefone tocou. Alguém dizendo, apóstolo, o seu amigo morreu agora de manhã. Agora. Eu perguntei, como foi? E disse, olha, ele estava arrumando para ir para a escola bíblica dominical. Era ceia pela manhã, ele ia participar da ceia. E de repente arrumando, cantando, forte. A última, eu vi uma foto dele brincando no boxe, lutar boxe, ele sozinho. Forte. Talvez assim, da minha idade. E de repente arrumando o bispo para ir para a ceia, dentro da igreja do Evangelho Quadrangular em Betim. Ele cai e parte para a eternidade. Onde está neste momento o meu amigo chamado Josias? Onde ele está? Eu tenho certeza que ele voou ao encontro de Deus. Deus o chamou. E o Senhor deve ter olhado a aliança e disse, eu tenho uma aliança contigo. Entre, eu tenho uma aliança com você. Você é aliançado comigo através de Jesus Cristo. Olha, queridos, quantas e quantas pessoas partem para a eternidade e ao chegar diante de Deus levam um susto imenso. Eles assustam dizendo assim, quem é o Senhor? Eu não sabia que o Senhor era assim. Eu não sabia que o Senhor era desse jeito. Eu quero lembrar apenas de uma parte. Quando eu era jovem, pastor Cláudio, bem jovenzinho, eu li um livro chamado O Deus Negro. E este livro, bispo, me chamou a atenção, porque quando eu vi Deus Negro, eu cheguei a pensar que o escritor ia falar do diabo, né? Mas ele estava fazendo uma colocação que eu achei interessante. Porque às vezes quando você olha para o seu irmão que tem cor escura, você acha estranho porque você é branco. Então sempre quando nós falamos de Deus, ou de deparar com o Senhor Jesus, vem à nossa mente, né, um homem loiro, cabelos compridos, unhas meia compridas, olhos azuis. Não é isso que nós vemos, na nossa mente não vem isso? Quem é Jesus? Jesus é um homem assim, cabelo compridão, cabelos bons, aquele olhos azuis, né? Desta forma. Mas você observou uma coisa? Nós temos aqui pessoas brancas, nós temos o moreno, nós temos o pardo, nós temos o negro aqui neste lugar. E Deus, Ele é Pai de todos nós. Diga graças a Deus. Deus é Pai de todos nós. A pergunta que eu te faço, e se você deparar com um Deus que você perceber que Ele tem a cor negra? Eu estava na África, e quando eles fazem um desenho para simbolizar Deus, eles colocam o desenho de um homem negro. Quando eles olham o desenho para simbolizar Jesus, eles colocam, pastor Cláudio. Eu tenho muitas fotos que eu tirei de um Jesus negro. Você está me entendendo? Você fala, apóstolo, por que o senhor está dizendo isso? Se você deparar com alguém que não pareça com aquilo que está na sua mente, com alguém desconhecido, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando você faz uma aliança com Deus, você passa a ter intimidade com Deus. Diga graças a Deus. Quando você tem aliança com o Senhor, Ele diz assim, olha, este é o cálice da nova aliança,
feita no meu sangue. O Senhor Jesus, Ele nos chama para esta aliança. Ele te chama para esta aliança. A convicção que este apóstolo que vos fala tem, queridos, é esta. Alguém me perguntou, apóstolo Josué, por que o senhor às vezes faz algumas coisas arriscadas que eu não teria coragem de fazer? Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu tenho aliança com Deus. E eu sei, queridos, que as coisas vão acontecer e acontecem segundo a vontade de Deus. É Deus que está no controle, por causa da aliança que nós temos com Ele. Esta aliança, Lívia, ela traz para nós segurança. Ainda que o mundo venha se abalar. Essa semana passada as pessoas me procuraram e disseram, apóstolo, será a terceira guerra mundial? E eu disse, e daí? Apóstolo, e se porventura esses dois países vierem a brigar, o Irã e os Estados Unidos e outros entrarem, o que será de nós? Eu disse, olha, eu sei que existe bomba atômica neste mundo que seria capaz de destruir a terra, mas não destruirão, porque não é a vontade do Deus Todo-Poderoso. As coisas só acontecem, Ramon, de acordo com a vontade do Senhor. É por isso, queridos, que o olhar de todo mundo está voltado para a Palestina. Você já notou? Palestina. A Bíblia Sagrada mostra lá. E ainda que a Rede Globo tenta dizer que não, ainda que tenta mostrar que não, queridos, não adianta. O olhar do mundo está para a Palestina, de onde saiu a Bíblia Sagrada, a palavra do Deus Todo-Poderoso. De lá. E é com este Deus que eu tenho uma aliança. E é com este Deus que você tem essa aliança. Aqueles que são aliançados com o Senhor, levante a sua mão e aplauda o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi. É Ele, queridos, que nós somos aliançados. Não adianta me mostrar outro nome. Eu tenho uma aliança com Jesus. É com Ele. E muito em breve, Ele voltará para nos buscar. Atenção. Muito em breve. Muito em breve. Eu estava comentando com a pastora Aline e com a pastora Aurora em casa. Eu estou fazendo material e eu vou jogar na TV Vinho Novo e no meu blog. E no meu Face. Vou deixar um conselho para quando eu não estiver aqui mais. Se porventura, quando eu não estiver aqui mais, se você estiver, procure o meu Face. Procure o meu blog. Procure o meu Instagram. Procure na rede social que eu quero te dar um conselho. Mas eu tenho que te chamar de infeliz. Porque muito em breve, eu vou estar falando aqui, esse microfone vai cair. Muito em breve, você vai chegar, e eu não quero que isso aconteça, mas infelizmente alguns vão vir correndo. Vão parar aí e dizer, eu quero ouvir essa palavra com o apóstolo Josué. Você vai encontrar esse templo vazio, porque o Senhor voltará para buscar o seu povo. Muito em breve, esse Jesus que foi, Ele voltará para buscar os seus. E vai acontecer o que muitos não acreditam mais, que é o arrebatamento da igreja. Nós seremos arrebatados e levados com Cristo para os ares. Muito em breve. E está para acontecer a qualquer momento o arrebatamento da igreja. Olha que eu falo sobre isso há 45 anos. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Como eu viajo, como vou viajar agora para Alagoas e vou de carro, eu e o pastor Aurora, eu sei quando está longe, eu sei quando está perto, querido. Lógico. Pastor Cláudio, quando vai aproximando, eu começo a ver aquelas placas, dizendo, está chegando, falta tantos quilômetros. O meu GPS começa a mostrar que está diminuindo, está chegando.
E eu vou dizer para você uma coisa, eu quero que você prepare e peça, Senhor, eu quero ter essa convicção. O meu GPS espiritual está mostrando que o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. E é preciso que você peça renovação a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, porque isso vai acontecer a qualquer momento. Ele voltará para buscar os seus, os aliançados com ele. E muitos ficarão para trás para uma grande tribulação. É a volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Eu quero te fazer um convite. Nessa noite de domingo, você renovar ou fazer uma aliança com Deus. Eu te convido a você fazer isto nessa noite. Apóstolo, mas as coisas estão tão difíceis. Eu sei, queridos. Nós estamos passando por um momento, o missionário Jocas, e estamos passando por um momento difícil, é os últimos dias na terra. É um dia também de dúvidas, existe dúvidas, dureza de coração. Os corações estão mais duros. Estamos vivendo um tempo, missionário, estamos vivendo um tempo, sabe de quê? Um tempo de escuridão espiritual. É isso aí. É até por isso, queridos, que eu quero dar um conselho a vocês. Estão me perguntando muito na rede social o que eu acho. A Igreja Assembleia de Deus, convenção de Mato Grosso, tomou a decisão de voltar lá na origem. Proibiram alguns tipos de roupa, proibiram calfanhaque, barba, proibiu o homem deixar cabelo grande, proibiu as mulheres, proibiu televisão, proibiu tudo. E alguém me passou uma mensagem e falou, apóstolo, o que o senhor acha? Eu falei, eu me calo. Se você quer desobedecer, saia daí. Antes de você desobedecer. Peça uma carta e diga, pastor, me abençoa, que eu estou indo para outra denominação. Não seja rebelde. Se eles tomaram essa decisão, é porque a liderança sabe que deveria tomar essa decisão, pastor Cláudio. Quem sou eu para me levantar contra homens de Deus, mulheres de Deus? Alguém chegou para mim e falou assim, apóstolo, mas pastor Silas proibiu o celular dentro da igreja, ele está certo. Eu falei, está certo, eu não estou lá. Se você não quer, se você quer usar o celular da igreja, então sai de lá, não seja desobediente não, cara. Seja obediente à sua liderança. Ah, mas ele está certo? Certíssimo, o pastor da igreja lá é ele, não sou eu não. É ele. Então, queridos, e Deus olha pelo lado da obediência. Alguém falou comigo sobre um padre que tem aqui perto aqui, que o padre, ele colocou proibição para as mulheres não entrar com vestido curto dentro da igreja. Alguém me perguntou, ele está certo? Certíssimo. Pronto, acabou. Deus usa o bispo Luiz da forma que ele quiser usar e quem ele quer usar. E quem sabe das necessidades da igreja é o pastor, é o anjo da igreja. Seja obediente. Essa questão, queridos, você pode pensar, estamos vivendo uma época que todo mundo quer ter razão. Todos querem ter razão, né? Não, eu vou lá no Google, vou pesquisar lá, vou ver se o apóstolo está certo, vou ver se o bispo Luiz está certo, vou ver se alguém está certo. Vou no Google, deixa eu dizer para você uma coisa, ali existe um espírito de desobediência. Estavam vivendo uma época atrás que a mãe não podia dar um tapa no filho, porque já vinha a polícia dizer, não, a lei do tapa, não pode não, a senhora não pode dar um tapa não. Cortar uma correia e dar uma correada, não, a senhora não pode não. Pegar uma vara e dar uma varada, não, não pode não. Aí nós deparamos com filho dando varada na mãe, já na internet, está entendendo? Filho batendo na mãe. Mães, olha para cá. Filhos obedientes, corta uma varinha, não mata ninguém. Deu uma surra para ficar marcas mesmo, para ele lembrar que ele tem que te obedecer, para que ele não venha cair na mão da polícia depois e apanhar na mão da polícia. Quantos pais estão entendendo? Não seja pamonha. É isso mesmo. Não seja babaca. Não seja, querido. Eduque o seu filho e sua filha. Eduque. Este apóstolo aqui, ó, quanta alvarada eu já levei. Quantas, eu ouvi você falando, ô bispo, quando seu pai pegou o chicote e tal, não te matou não, você está fortão aí, educado, um homem direito.
Amém, queridos? É isto aí, queridos, corrigir, ensinar. Estamos vivendo essa época que tem que haver o quê? Obediência. Hoje os pais, os avós, não estão tendo respeito dos netos, queridos. Hoje não estão tendo. Mas, olhe para mim, pai. Você é o chefe de casa. Olha para mim, mãe. Você é mãe. Você tem que corrigir. Quando eu vejo a Shirley pegar pesado com os meninos, eu saio até de perto. Porque eu fico olhando e olha para mim, eu não estou nem aí, meu filho. É sua mãe com você, é seu pai com você. Laurinha passa apertada, eu saio fora, eu falo, opa, é sua mãe e seu pai. É assim que as coisas têm que acontecer. E filhos, sejam obedientes aos seus pais. Seja obediente. Quem te ama é seu pai. Quem te ama é sua mãe. Quem te ama é seu avô. Quem te ama é sua avó. Na rua, ninguém ama. Ninguém. Seja obediente. Amém, queridos? Ter aliança com Deus. Diga graças a Deus. Ter aliança com o Senhor. Ser aliançado com o Senhor. Eu quero te fazer um convite. A você fazer uma aliança com Deus. Ter uma aliança com o Senhor. Tudo que é de Deus passa a ser seu. Sim. Mas apóstolo, mas como assim? Nada vai lhe faltar. Nos momentos mais difíceis aparecem, Deus lhe abençoa. Quer ver? Tem uma pessoa aqui que me contou a semana. Uma pessoa aliançada com Deus. E ela me contou. Domingo, nós testemunhamos aqui. Nós profetizamos aqui. Que pessoas hoje estariam contando que a vida delas foi abençoada essa semana. É isso mesmo. Quer ver? Confirma aquele testemunho, Pamela? Confirma? Deus abençoa a sua vida. Amém? Você me contou que Deus ele mudou a sua história lá no emprego, é verdade? Essa semana, faça favor, vem cá, faça favor. Para quem não sabe, essa menina aqui, eu apresentei ela nos braços quando era recém-nascida aqui na frente. É isso mesmo, estou ficando velho, né, Pamela? Hoje, se eu tentar te levantar, assim, não vou conseguir. Ah, vem aqui à frente. Ela nasceu aqui, queridos, é filha do Gilmar e da Pamela, e da Lena, exatamente. Amém, amém. Deus tem te abençoado. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Bom, essa semana eu não estava esperando essa notícia. Eu vou explicar bem rápido para vocês como que funciona a empresa. Era uma empresa familiar e ela foi comprada por um grupo, na verdade, virou uma multinacional. E aí, essa semana, 3 pessoas, né, com, na verdade, uns cargos muito altos, foram mandadas embora. Né, veio a susto a todos, a gente não estava esperando de imediato. E aí, no outro dia, o diretor da empresa falou que queria conversar comigo. Eu, como brincalhona, como sempre, eu brinquei com ele. Falei, eu não, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, Pamela, eu preciso conversar com você. Eu falei, o que é? Ele falou assim, olha, eu estou com uma proposta. Hoje, você sabe que esse funcionário saiu e eu quero que você pegue a vaga dele. A proposta é essa. E o salário que você recebe hoje, eu vou multiplicar ele. Aplauda o Senhor Jesus, dê um abraço. Deus te abençoe, Pamela. Deus te abençoe. Em épocas e tempos de crise, aqueles que acreditam, aqueles que confiam, interessante, né? O Senhor, ele coloca em lugar melhor e multiplica ainda o salário. Queridos, chama-se ter uma aliança com Deus, ser fiel. Se você perguntar a Pamela assim, Pamela, você é dizimista? Ela sempre foi. Sempre. Sempre. Sempre foi uma dizimista, né, Pamela? Sempre. Sempre. Desde o primeiro trabalho de Pamela, aprendeu com seu papai a ser uma dizimista. Então, se você for observar, aqui você vai ver que ela é fiel com a aliança que ela tem com Deus. E é assim que Deus faz. Deus ele abençoa aqueles que são ali,
tem uma aliança com Ele, a fidelidade com Deus. Eu te convido, nesta noite, a renovar a sua aliança com Deus, para que você tenha segurança, tranquilidade, para que você seja abençoado, abençoada em nome de Jesus. E esta noite é uma noite muito boa para isto. Olha que nós hoje vamos participar da ceia. Nós vamos participar da ceia. Então nós estaremos, mais uma vez, renovando nossa aliança com o Senhor. Então, nesta ceia da aliança, que é a primeira ceia de 2020, eu quero te convidar. Talvez você esteja tão inseguro, tão incerto, tão preocupado. Eu quero orar por você. Quero pedir a bênção de Deus pela sua vida. Essa semana alguém chegou para mim e falou assim, até minha filha: pai, o senhor sabe de algumas coisas aí que está acontecendo, pai? Parece que é um remédio, parece que é uma coisa que aplica, que tira as rugas do rosto, pai. A pessoa fica mais jovem. Então é aplicado, a pessoa fica mais jovem. Eu falei, fica parecendo com a Gretchen. Foi a pergunta que eu fiz, né? Desculpa, nossa irmã, desculpa, irmã Gretchen. Mas fica parecendo. Ela riu, falou, não, pai, dá uma melhorada. Por que eu estou falando isso contigo, queridos? Porque, Bispo Luiz, porque existe uma preocupação. Quando o camarada vê uma filmagem dele mais jovem, depois ele envelheceu, a preocupação bate, principalmente nas mulheres, que elas ficam doidas, queridos. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Até essa insatisfação, Deus tira do coração da pessoa. Porque Ele sabe que em Deus Ele tem vida eterna, queridos. Então não existe essa preocupação. Não existe mais. Ele tem vida eterna. Eu quero te convidar. Curve a cabeça. Curve a cabeça. Feche os olhos. Se nesta noite você quer uma aliança com Deus, se nesta noite você deseja se aliançar com o Deus de Israel, eu quero te fazer um convite muito especial. Que você nesta noite possa dizer, Senhor, eu te aceito como meu Salvador, como Salvador da minha vida. Eu quero estar aliançado contigo, eu quero estar firmado com o Senhor, porque o Senhor é a rocha. Tudo está se abalando, tudo está se abalando. Estamos chegando ao final dos tempos. É chegada a última hora. A qualquer momento, queridos, nós vamos vir falar que estourou uma guerra a nível mundial. Pode crer, isso vai acontecer. Não sei quando, mas isso vai acontecer. Mas a Bíblia diz que os montes, eles podem abalar. Mas aqueles que estão firmados no Senhor, eles não se abalam. Porque estão firmados no Senhor. E eu quero te convidar agora. Se porventura você aí no seu lugar, com os olhos fechados, você quer fazer uma aliança com o Deus de Abraão, através do sangue de Cristo Jesus, e dizer, Senhor, eu quero essa aliança contigo. Você pode fazer essa aliança agora. Você pode estar se aliançando com Deus. Mas se você ainda mais quiser sair do teu lugar e vir diante do altar, ainda fazer uma manifestação pública e dizendo, eu quero essa aliança com este Deus, que é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. É o Deus que tem aliança com Israel. E ainda que levante todos os países contra Israel, não derrotará Israel, porque Deus está com eles. Nós temos a certeza. E nós somos aliançados com o Deus de Israel, através do sangue de Cristo Jesus. Se você quiser sair do lugar enquanto nós cantamos este hino, ou mesmo você no seu lugar quiser fazer essa aliança com Deus, você pode fazer, e Deus estará te recebendo. Se você quiser sair do teu lugar e vir à frente, ninguém vai olhar para você. Aqui nós estamos entre o povo de Deus, entre pessoas que todos aliançaram com o Senhor. Eu fiz isto
quando eu era adolescente e hoje ainda experimento desta aliança em nome de Jesus. Cante, cante, cante bem forte, cante. Olho para você. Corro pra você, seu amor me chama. Continue com os olhos fechados. Vou deixar na Se você quiser fazer companhia, quem já veio aqui à frente, faça isso em nome de Jesus. Tudo que ficou para trás. Olho pra Olho para você. Diga isso ao Senhor. Se você quer renovar a sua aliança com Deus, eis o momento de você fazê-lo. Em nome de Jesus. Dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor, tem poder pra curar Eis a oportunidade de você fazer aliança com Deus. Aleluia. Mais que tudo. confio nesse amor, tem poder pra curar Olho para você, continue mais uma vez. Vou deixar na cruz. Fale isso com Deus. que passou, tudo que ficou. Olho pra você. Cante, cante, louve ao Senhor. Deus está falando ao seu coração neste momento. Seu amor me chama. Glorificado seja o nome do Senhor. Continue todos com os olhos fechados. Continue com os olhos fechados. Existem algumas pessoas que mesmo estando no banco, elas aliançaram-se com Deus. Elas pediram, Senhor, eu quero uma aliança contigo. E outras vieram aqui à frente, nós vamos estar orando. Vamos estar buscando a Deus por essas vidas, pedindo a bênção de Deus. Mas neste momento eu quero me dirigir, todos com os olhos fechados. Eu quero me dirigir a uma mulher que entrou aqui neste lugar. E ela entrou desesperada. E Deus manda dizer para você neste momento: o seu desespero, Ele quer acabar com esse desespero hoje. Você entrou com um grande questionamento diante de Deus e desesperada. Você anda muito preocupada. E Deus quer tirar essa preocupação hoje. Deus quer arrancar essa preocupação do seu coração. O Deus Todo-Poderoso não quer deixar você preocupada. Ele quer arrancar hoje essa preocupação. E por que este medo da enfermidade? Por que esse temor em relação à enfermidade? Deus é o Jeová Rafa, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que arranca o mal. Eu quero te convidar, mulher, a vir aqui à frente. Eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir a bênção sobre você. E você vai sair daqui curada, sem esta preocupação com a qual você entrou aqui neste lugar. Saia do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Deus, Ele quer arrancar este mal, porque este mal está na sua mente. Ele está te perturbando, está tirando a sua paz. E nós vamos orar por você. Continue todos com os olhos fechados. Estarei pedindo a bênção de Deus pela sua vida. E esta paz que foi embora, ela vai retornar à sua vida. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, mulher. Deus vai tratar com a sua vida nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele quer te ver abençoada. Continue com os olhos fechados. Você notou que a sua alegria foi embora? Você notou que o seu sorriso mudou? Você notou que alguém disse para você que você parou de sorrir? Que você teve uma mudança no seu comportamento, naquilo que representa alegria? Sabe por que isso aconteceu?
porque houve uma investida do inimigo contra a sua vida. Mas o Deus Todo-Poderoso manda-te nesta noite que a sua história será mudada nesta noite, que a sua vida será mudada nesta noite, porque o Deus que está trabalhando aqui neste lugar, o Deus que está agindo neste lugar, Ele vai agir na sua vida de tal maneira que você será transformada em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diga aleluia, a igreja diga amém, a igreja exalte o nome do Senhor, porque histórias estão sendo trocadas aqui neste lugar, está sendo mudada aqui neste lugar. E mesmo com os olhos fechados, fique todos de pé neste momento. Levante, fique sobre seus pés com os olhos fechados, e eu vou orar neste momento. Com os olhos fechados, continue com os olhos fechados. Permita que o Espírito Santo de Deus continue agindo aqui neste lugar. Permita que Ele fale ao teu coração. Permita que Ele fale a sua vida nesta noite. Dê essa permissão ao Senhor. E permita que Ele fale em você. Com os olhos fechados ainda, com os olhos fechados. Louvado seja o nome do Senhor. Haja, Senhor. Deus fala através do teu Espírito Santo, Deus. Tome esta vida agora. Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, Pai. Começa a atuar nesta vida, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu coloco essa mulher agora diante do Senhor. Eu coloco essa vida diante do Senhor, Pai. Esta vida que de repente as coisas mudaram. De repente as coisas mudaram em sua vida. Algo começou a acontecer que Ele tirou a tranquilidade e a paz. O Senhor nos mostrou isto no mundo espiritual, mas o Senhor nos mostrou também que a partir de agora algo vai acontecer. E esta vida será mudada, transformada, abençoada, porque o Senhor é o Deus que age e o Senhor é aquele que faz acontecer. Portanto, eu estendo as minhas mãos para abençoar esta mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo. Volte tudo aquilo que é dela, em nome de Jesus, e receba a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante do Senhor esta vida, Pai, que está aliançando contigo neste momento. Coloco minhas mãos agora para abençoar. Estenda tuas mãos de poder, ó Pai, e traga a tua bênção, a tua paz. Traga tranquilidade, Senhor. Traga renovação a cada dia. Deus, nós abençoamos essas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Com os olhos fechados ainda, enquanto as pessoas vão para o lugar, cante com o Ministério Louvor, cante. Exalte ao Senhor, cante. Cante bem forte, aleluia. Tudo que ficou para trás, tudo, cante, louve ao Senhor. Olho pra você, exalte ao Senhor. corro pra você. Oh, glória, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Vou deixar Cante bem forte, vou deixar na cruz. Fechado. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença do Senhor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor, tem poder pra curar dores.
céu e aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte. Aleluia, com os olhos fechados ainda. Enquanto nós vamos receber a ceia do Senhor, com os olhos fechados. Com os olhos fechados, cante, louve ao Senhor. Fique à vontade para cantar, para louvar ao Senhor. Glória a Deus, com os olhos fechados. Senhor, aqui estamos, Deus, nos aliançando uma vez mais com o Senhor, sentindo a Tua presença neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, com os olhos fechados, cante, louve ao Senhor. Sinta a presença do Deus Todo-Poderoso. Eis a aliança de Deus conosco, que nos fortaleça, que nos dá vigor espiritual. Sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Glória a Deus, aleluia. Sinta a presença do Senhor. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia. Oremos. Oremos. Ainda com a ceia aqui à frente, eu quero passar uma palavra que Deus nos mostrou. Eu quero dizer que Deus manda te dizer, Maria, que você vai ter que tomar uma decisão muito rápida dentro de algo que vai ser proposto para você. Deus tem um plano com a tua vida enorme, grande. E no momento em que eu abri a Bíblia, Deus, Ele mandou te dizer que será feita uma proposta para você. E vai lhe colocar muito indecisa dentro dessa proposta. Mas Deus manda te dizer, Maria, que Deus, Ele vai te dar sabedoria no momento certo. Porque tem algo grande para acontecer na sua vida. E Deus vai te usar de uma forma poderosíssima. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer na tua vida. E Ele te manda essa mensagem. Ele vai agir na tua vida. E você tem muito o que fazer para a obra de Deus. Muito. Deus manda te dizer que você ainda nem começou. Que Ele tem algo grande a fazer na tua vida. Receba essa palavra que vem do Senhor para você. Diz assim em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento estamos aqui, Senhor, para um concerto. Muitas vezes, Senhor, nós cometemos pecados por obra, por pensamentos, por omissão, e pedimos que o Senhor venha nos perdoar. Se porventura eu fosse perguntar nesta noite quem é digno de tomar esta ceia, ninguém, nem eu mesmo aqui na frente, eu seria digno de tomar essa ceia. Mas nós nos tornamos dignos através de Cristo Jesus. Nós nos tornamos dignos através da aliança que nós temos com o Senhor. Porque quando o Senhor volta o teu olhar para nós, o Senhor não nos vê. O Senhor vê Jesus na nossa frente. É por isto é que nós nos tornamos dignos, aliançados com Cristo. Deus abençoe esta vida, que nesta noite, antes do culto, ele não tinha um projeto de tomar a ceia, antes do culto. Mas as decisões foram tomadas depois ao ouvir a tua palavra. Que o Senhor abençoe. E nós consagramos agora o cálice, consagramos o pão para ser usado na tua obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode entregar a todos. Aqueles que estão em sua casa, o pão está consagrado aí na sua casa. Poder sentar. Nós consagramos o pão daqueles que estão na sua sala, no seu carro. Que o Senhor abençoe. Amém. O Senhor abençoe. Espere para que possamos tomar juntos. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Sinta a presença de Deus em sua vida. Deus me amou tanto, Louvado e seja o nome do entregou Senhor. seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Louvado Mesmo seja o nome do Senhor. Se porventura você não recebeu o cálice, não recebeu o pão, você pode fazer um sinal com a mão. Os irmãos estarão entregando, o diácono, diaconisa, estarão entregando os pães, cálice, para que você possa participar, todos nós. Alguém me fez uma pergunta: apóstolo, eu posso, o meu filho que está no colo tem algum problema? Lógico que não. Não existe nenhum problema. É preferível às vezes entregar uma criança do que deixá-la observando, olhando. Não tem nenhum problema em relação a isso. Amém. Que Deus abençoe. Que o Senhor abençoe a todos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe nesta primeira ceia de 2020. O ano da profecia. O ano em que Deus vai cumprir as profecias que Ele entregou. Usou um profeta para falar contigo. Este é o ano da profecia. O ano em que você vai receber uma profecia.
e ela vai se cumprir em sua vida, em nome de Jesus. Nós temos este pedaço de pão. Você fala, apóstolo, por que usar do pão? E por que o Senhor Jesus, ele disse, eu sou o pão da vida? Eu diria que o alimento mais barato que existe é o pão. Ele é o alimento mais barato que existe, é o pão. E o alimento que ele consegue nos saciar é o pão. Jesus, ele é o pão da vida. Ele não é o caviar da vida, ele é o pão da vida. Ele está à disposição de todos. Até mesmo uma pessoa simples ousa dizer, me dê um pedaço de pão quando está com fome. E Jesus é o pão. Está escrito na palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele diz assim, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse, o Senhor disse assim, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Podeis participar do pão, queridos. Sinta o Senhor te alimentando no mundo espiritual. Sinta o alimento de Deus em sua vida. Sinta neste momento que você está sendo alimentado pelo Senhor espiritualmente. Ele está ao seu lado. Ele está diante de você. Ele é este pão. É isto que ele faz. Ele passa para dentro de nós, para que nós possamos ter vida. Você notou que a alegria voltou ao seu coração? Você notou que você está sentindo saciado porque você alimentou do Senhor. Este alimento, ele é de suma importância quando o Senhor diz que devemos fazer, até que um dia nós estaremos participando com Ele no lar celestial. Versículo 25 diz assim, do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participe do cálice que simboliza a nova aliança no sangue de Cristo. Se você quiser falar glória a Deus, aleluia, Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por este momento magnífico. Você que está participando na sua casa, nós estamos aliançados contigo e com Cristo neste momento, que somos igreja do Senhor Jesus. Cante louvor a Deus, cante. Cante bem forte. É tão grande, condicional. Com os olhos fechados, louve ao Senhor. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Digam todos graças a Deus. Se você puder colocar o cálice de lado, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte. Toda honra e toda glória seja dada ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Aperte a mão do seu irmão. Diga para ele, ó, você é um vencedor. Diga para ele, você é uma vencedora. Diga para essa pessoa, amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos estão recolhendo. Os diáconos estão recolhendo o cálice.
E eu gostaria que você olhasse aqui para frente. Nós já estamos quase no momento de terminar a nossa reunião. Amém? Nós vamos ouvir os avisos daqui a pouquinho. Mas eu quero te falar algo. Olha aqui para cá, por favor, por gentileza. Agora, quarta-feira, eu disse quarta-feira. Quarta-feira, nós vamos sair daqui, eu creio que 4 horas da manhã, ou 5 horas, e nós estaremos indo em direção a Alagoas. Alguém perguntou assim, apóstolo, por que o senhor não vai de avião? Lá, nós temos um aeroporto mais próximo, acho que é 300 quilômetros, e eu teria que chegar lá e alugar um carro para chegar até Piranhas Novas. Então, como o bispo Emílio já fez essa viagem comigo daqui para lá, é boa demais, eu gosto dessa viagem, nós vamos evangelizando. Ô missionário Agostinho, nós vamos entregando Bíblias, e é sobre isso que eu quero falar. Se você tiver uma Bíblia parada em sua casa, traga para cá, antes de quarta-feira, nós vamos estar levando muitas Bíblias, entregando pelo caminho. Eu e a pastora Aurora, nós somos apaixonados com evangelismo, queridos. Nós somos apaixonados. Nós saímos, todo lugar que nós paramos, temos que falar de Jesus, temos que mostrar, temos que entregar uma Bíblia, um folheto. Nós transformamos viagem em evangelismo daqui até lá. E você precisa ver, é uma bênção. Anda comigo um dia para você ver. Sinceridade, não perca a oportunidade de estar falando de Jesus. E isso é muito bom. E interessante, nós fizemos algo. Fizemos uma campanha. Deus tocou no meu coração, fazer uma campanha da gasolina. Falei, apóstolo, mas por que a campanha da gasolina? O senhor não tem dinheiro para ir? Não, lógico que sim, queridos. O Senhor tem nos abençoado tranquilamente de pegar um avião e ir para lá. Mas Deus tocou fazer uma campanha da gasolina. Sabe para quê? Para que você seja um participante. Aí teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, ô apóstolo, eu quero dar 3 litros de gasolina. Que bênção. Já é 3 litros de gasolina, já anda pelo menos 30 quilômetros, né? 3 litros, 30 quilômetros aproximadamente. Então, bênção. Então, os irmãos estão participando da campanha da gasolina. Vão gastar 400 litros de gasolina até chegar em Alagoas. Lá nós vamos realizar um batismo no Rio São Francisco. Vai ter consagração de obreiros. Nós vamos estar consagrando, a obra lá está crescendo. Fala, apóstolo, que pede para ir lá? Não, espera aí. Lá a igreja está começando agora, nós fazemos assim. Então, Deus, Ele nos dá, e Ele te convida a ser abençoado. Né? Muitas vezes você não pode ir, você abençoa quem vai. E Deus, Ele tem nos abençoado nisso aí. Amém, queridos? Então, nós vamos para Alagoas, vamos sair daqui quarta-feira. O trabalho lá é sábado. Eu creio que eu vou chegar lá na faixa meio de sexta-feira pela manhã. Nós já estaremos chegando em Canidé, vamos ficar hospedados em Canidé. E de Canidé fica bem próximo para chegar até Piranhas Novas. Depois só atravessar o Rio São Francisco, nós estamos em Piranhas Novas. São pertinho, 2.000 quilômetros aproximadamente. Isso aí nós vamos rapidinho, dando 2, 3 paradas, né, daqui para lá. E vamos tranquilamente. Amém, na bênção. Então, eu te convido aí conosco a entregar a sua Bíblia aí conosco, né? Ajudar com a sua oferta para a gasolina. E Deus vai nos abençoando para chegar até lá e rumo a 3 milhões de almas para Cristo. Amém, queridos? Graças a Deus. E antes de passar a palavra para o bispo, quem aí que já baixou a rádio Vinho Novo? Quem? Opa! Então faz o seguinte, eu estou ouvindo lá, não ouvi a sua voz ainda não, só de alguns, né? Então, por favor, manda aquele áudio para lá, né, dizendo, eu sou fulano de tal, da Missão Evangélica Betel, sede internacional, quero ouvir tal música e vamos nos comunicar, amém? Parece que nós já estamos quase chegando aí a 2.000 pessoas aí, ligadinhas aí, porque já passou de 1.000, estamos chegando a 2.000. Passou de 1.000, para chegar a 2.000 é rapidinho, né? Então, vamos estar lá. E tem pessoas participando no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na África, em Portugal. Então, tá certo. Eu acho que o pastor Marlon e a equipe, parabéns, acertaram em cheio na rádio Vinho Novo. Está sendo uma bênção. Amém, queridos? Você que trouxe sua oferta, seu dízimo, segure em sua mão, vem aqui à frente. Vamos consagrar para o Senhor. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, vem aqui à frente para consagrar para o Senhor a sua contribuição com a obra. Amém. Vamos consagrar para o Senhor. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Você que está sentado, continue com seus olhos
Feche seus olhos. Você que veio aqui à frente, segure em sua mão o seu dízimo, sua oferta. Senhor, meu Deus e meu Pai, os teus filhos, muitos deles já vieram aqui à frente, entregaram o dízimo, oferta. Esses estão fazendo hoje e muitos não vão fazer durante esse mês. Nós consagramos na mão dos teus filhos agora a contribuição, os dízimos, as ofertas que são separadas para a tua obra. Pai, que o Senhor abençoe rica e poderosamente. Que o Senhor abençoe, ó Pai, esta vida. Que a cada dia mais ele possa prosperar diante do Senhor. Este que traz sempre uma oferta social, um alimento, para que possamos ajudar as pessoas. Como estamos levando, Senhor, a cesta que o teu filho, não vou falar o nome, mas entregou aqui essa semana. Essa cesta está indo fechada lá para Alagoas, para estar ajudando uma pessoa que precisa deste alimento. Portanto, Deus, abençoe este teu servo que trouxe essa cesta e colocou aqui neste lugar, Pai. Eu nem pude buscar em sua casa, ele trouxe aqui. Mas que o Senhor esteja abençoando rica e poderosamente, porque ela vai para a mesa de alguém lá em Alagoas que está precisando. Que o Senhor continue abençoando essa vida rica e poderosamente. Pai, apresentamos ao Senhor essa oferta, esse dízimo, essa contribuição e a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode colocar aqui à frente, queridos? Pode colocar aqui à frente? Amém. Graças a Deus. Coloque à frente. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Que o Senhor abençoe. Cada dia mais. Amém. Que o Senhor continue abençoando rica, poderosamente. Amém. Amém. Ô Maria, faça favor. Maria, para aqui. Vem cá. Passe. Ô queridos, antes de eu passar a palavra para o bispo, olha aqui para frente. Eu oro muito por essa mulher, que é minha filha na fé, e serva de Deus, e membro aqui neste lugar há muitos anos. Ore por ela também. Quantos estão entendendo? O que eu estou pedindo para orar? Pela Maria. Existe um projeto com a vida da Maria. Não é fácil, mas é serva do Senhor, membro aqui neste lugar. Serva de Deus conosco aqui neste lugar. Amém, queridos? E olhe, quando você olhar lá no Face e ver o apóstolo falar da Marisa Chiodi e falar do onde eu quero que ela chegue, e oro por ela, você vai ver muitas pessoas criticarem. Mas preste atenção, coloca a sua vida em oração. Não rebata alguém que levanta contra, não, que é apenas um ou dois, mas milhares de pessoas são a favor do que o apóstolo José está colocando. Então também abençoa a vida dela. Amém? Eu quero, e sempre quis, tem 20 e tantos anos que é o meu sonho, que nós tenhamos em Contagem uma prefeita chamada Marisa Chiodi, queridos. É meu sonho que nós tenhamos. Se não for do plano de Deus agora, mas nós queremos que ela continue trabalhando ao lado de Contagem. Então, abençoa sempre a vida da Maria. Amém? Ela e toda a sua família. Esteja orando por ela para que Deus continue abençoando essa vida. Maria, que Deus te abençoe, minha filha, tá? Deus te abençoe. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Vou receber o bispo Luiz, que vai dar os avisos, e ele mesmo vai encerrar depois. Que Deus te abençoe. Aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte. Amém, glória a Deus. Amados, vou compartilhar os avisos e nós estaremos encerrando o nosso... Ai, gente, olha que coisa, hein? Que lindo! Quem que é esse, gente? Olha só. Eu fiquei emocionado. Segunda-feira nós temos ensaio do Adonai às 18 horas e do Semear às 19 horas. Na quarta, o nosso culto é às 19h30. Quinta-feira tem o ensaio do Adonai às 18 e o Semear às 19. Na sexta-feira, o nosso culto é às 19h30. E no sábado, às 16 horas, o nosso Jube. É o quarto Jube? Isso mesmo, aí, ó. Quarto Jube, em busca de quê? Será no próximo sábado, às 16 horas. Toda a juventude da missão estará reunida neste lugar para o quarto Jube. Amém? Volto na agenda, domingo,
o nosso culto às 19 horas. Lembrando que ainda estamos de recesso, de férias de escola bíblica dominical. Retornaremos no próximo mês. E domingo o nosso culto de missões às 19 horas. Amém? Mais aviso? Amém. Vamos orar pela família da irmã Valquíria, que perdeu, né, o senhor Josias, o seu papai, nesta manhã. Vamos orar também pela vida missionária Dre, que está hospitalizada. Temos certeza que Deus estará restaurando a vida dela. E agradecer também a todos que estão nos assistindo pela TV Viu Novo em Portugal. Então você que está aí na terrinha, né, que está em Portugal, que Deus abençoe a sua vida. Né, a pastora Margarida em Algarve, né, na província de Algarve, e muitos também em Lisboa e outras cidades de Portugal. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, continue te abençoando, em nome de Jesus. Mais aviso aqui, já está aqui, ó. Eu ia abrir aqui, mas vocês já anteciparam. Queremos agradecer a todos que participaram do Festival de Sorvete, do stand-up, o Festival de de picolé, que aconteceu ontem, amém? Foi uma bênção, que Deus abençoe a todos que participaram, que contribuíram, né? Eu tenho certeza que os irmãos aí vão organizar mais eventos, mais festivais de picolé, porque o negócio está quente, né? Está uma sauna, né? Mas o picolé estava gostoso, viu, gente? Eu chupei de amendoim e açaí ontem, foi uma bênção. Amém, graças a Deus. Vamos ficar sobre os nossos pés, vamos agradecer ao Senhor, amém? Graças a Deus, aleluia. Se você tem motivos para agradecer a Deus, pela semana que Ele te deu, que passou, por esta que vai começar hoje, feche os olhos, agradeça a Ele. Senhor, Pai, muito obrigado. Obrigado a Deus pela semana que está começando hoje. Obrigado por este culto abençoado. Obrigado, ó Deus, pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, pelas orações, pelos cânticos que foram entoados. Pai, muito obrigado por todos aqueles que nos assistem pela TV Viu Novo, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada vida, cada lar, cada família. Pai, nós oramos, ó Deus, pela vida da missionária Dre, que está ali, ó Deus, hospitalizada, naquele leito de hospital. E o Senhor, ó Deus, com mão forte, ó Deus, em nome de Jesus, guardando, protegendo e manifestando como Jeová Rafá. Abençoe, ó Deus, restaura a saúde dela, ó Pai, restaura os órgãos, ó Deus, a carne, os nervos, ó Deus, arranca todo o mal, que tão logo ela esteja conosco, ó Deus, testemunhando do teu milagre. Pai, em nome de Jesus, oramos pela família da irmã Valquíria, que o Senhor esteja consolando os familiares, os corações que nesta noite estão enlutados pela perda do patriarca, do senhor Josias, que o Senhor esteja consolando cada coração, em nome de Jesus. Pai, abençoe o retorno dos teus filhos aos seus lares, livra de todo mal, livra do homem violento, e que no decorrer desta semana possamos retornar à tua casa para louvarmos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Erga sua mão direita, receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém e amém. E a profecia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.